Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Olá, eu sou o Pai Marcelo de Logum Edé. Estamos mais uma vez aqui no programa Mãe Terra, pela TV Com Santos. Quero agradecer a todos os telespectadores que acompanham o nosso programa. Dizer que é com muita satisfação e alegria estar sempre aqui, trazendo informações, grandes amigos e convidados, levando a vocês e pedindo licença de entrar às vossas casas para levar as informações de entretenimento, cultura, sobre a saúde, sobre tudo aquilo que é necessário em nossa sociedade e que muitas vezes, por não sabermos, ficamos esquecidos. Então, como de praxe, sempre trago amigos, pessoas com conhecimento e pessoas que realmente trabalham em prol de um coletivo para uma sociedade igualitária, para uma cultura de paz. E, mais uma vez, um outro amigo maravilhoso, um parceiro de militância, parceiro de luta, um homem que realmente faz não somente na cidade de Santos, mas também por toda a Baixada Santista e agora para esse Brasil afora, nos intercâmbios até internacionais. Vou falar um pouco deste meu grande amigo que é o convidado de hoje. Advogado, militante e produtor cultural, ele é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Santos, administrador e gestor de empresas sociais do terceiro setor e palestrante em direitos humanos. Convidamos para falar sobre a economia vista pela população negra dos terreiros. Estou falando desta grande figura, esse grande amigo, Dr. Renato Azevedo. Olá. Muito obrigado, Dr. Renato, por estar aqui, aceitar meu convite. Depois de tanta agenda turbulenta, né? Várias vezes convidando o Dr. Renato e às vezes a agenda dele não batia com a nossa, mas enfim, os orixás nos agraciaram com a sua presença. Muito obrigado do senhor estar aqui trazendo essas grandes informações de tantas coisas que têm sido feitas e vividas pela sua pessoa. Olha, Pai Marcelo, eu só posso agradecer aos orixás e a Deus por estar aqui. Respeito aos meus mais velhos, respeito aos meus mais novos e aos iguais. É com grande prazer, dedicação e satisfação que eu me coloco à disposição do Mãe Terra, que é um programa já muito relevante para a Baixada Santista, muito importante para os povos e comunidades tradicionais, especialmente os povos de terreiro. Desde já rendo homenagens à vossa pessoa e, na verdade, eu sou um trabalhador, uma formiga, né? Que tenta abrir espaços nesse meio desse pântano que a gente anda vivendo e que com certeza a gente vai chegar a algum lugar favorável esse ano no Brasil. Eu tenho certeza disso, porque o Dr. Renato é um homem muito empenhado em tudo aquilo que ele se propõe a fazer, é um amigo, parceiro, é um homem que realmente ele pensa no coletivo, na questão plural das coisas e das situações que possam gerar um benefício coletivo e justamente para as comunidades tradicionais de terreiro, para as comunidades tradicionais de todas as tradições e culturas, indistintamente. É um cara que realmente está aí para fazer. Eu sou seu fã, seu admirador, né? Eu, na militância, quando ele chegou, eu fui uma das pessoas que eu recebi. Estávamos fazendo, acho que a fundação do núcleo Baixada Santista Intecab. Exatamente. E ele como advogado, e quando conhecer essa figura, eu logo me apaixonei de imediato, porque ele perguntava tantas coisas, queria saber, muita sede. Eu falei, esse veio para fazer. E com conhecimento técnico, né? E jurídico, isso é de suma importância para a nossa militância, principalmente as comunidades tradicionais de terreiro. O axé não tem fronteira, né, pai? E esse encontro, bom se dizer, foi numa casa de Xangô, né? E sim, por sinal, uma das primeiras casas que foi trazido o culto do Candomblé para a Baixada Santista, que é do nosso saudoso pai Samuel Ribeiro.
né? Sim. Que veio juntamente na mesma época que nosso saudoso Pai Bobó, né? Exatamente. Pai Bobó no Itapema, no Guarujá, e Samuel Ribeiro na Vila Margarida, que é ali em São Vicente. São Vicente. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Bem, como todo mundo quer sempre saber, eu inclusive, eu quero saber por onde você sempre está andando, as suas andanças, né? Eu queria te perguntar um pouco sobre sua trajetória, falasse para os nossos telespectadores quem é o Dr. Renato Azevedo, um pouco da sua trajetória ao longo desses anos. Há alguns anos eu respondia que era um cara comum, né? E eu acredito que isso também é verdade. Mas também é verdade que por causa da força dos relacionamentos, o senhor inclusive, de pessoas que passaram pela minha vida, eu não posso mais me identificar como meramente comum. Eu trabalho com arte, eu trabalho com direito, eu trabalho com defesa de pessoas e defesa de povos e comunidades tradicionais, especialmente povos de terreiros. Então eu não posso ser comum para poder lutar por todas essas lutas. E também por causa do tipo de pessoas que me cercam e me ajudam a entender como fazer essa luta. Então, eu estou com 49 anos de idade, eu me formei aos 23, que é difícil demais acontecer com um negro no país, né? Sim, de fato. Eu me formei em Direito na 40ª turma da Unisantos e tive a sorte e a condição de não precisar ser obrigado a trabalhar. Então, também é algo que é efetivo. Eu trabalhei porque eu queria aprender, então eu fazia estágio. E meu estágio começou no primeiro ano da faculdade. Eu vou começar por aí, porque se eu voltar muito para trás, eu vou dizer, eu sou carioca, eu tinha 14 anos quando vim para cá, isso tudo, na verdade, já passou. Eu acho que essa desenvoltura sua vem do Rio de Janeiro, então. Basicamente... O seu DNA, né? Suburbano carioca. Assim, essa estada no direito, ela não me contemplou. Na verdade, eu fiquei quase 20 anos atuando no direito, mas entrando dentro da cultura, entrando dentro das artes. Em determinado momento, me foi quase um filho ter nascido uma atual empreitada que se chama Produção Preta, que é uma produtora educocultural, de educação e cultura. Ela é fundada em razão da cultura, da rica, da enorme cultura negra. Na verdade, era uma das perguntas que eu já ia entrar, né? Ah! Porque são tantas caminhadas que cada vez que eu encontro com o Dr. Renato Azevedo, eu já pergunto a ele o que está fazendo agora, né? Porque ele é daquele momento, ele é a pessoa do momento. Ele é o Dr. Renato Azevedo porque é um advogado e foi assim que eu o conheci. Mas o desmembramento da sua vida, eu sei que cada vez que nos encontramos tem algo inovador e com certeza em prol do coletivo. Então nos conte agora sobre um pouco da questão da produção preta, que vem vindo aí trabalhando, fazendo diversas coisas, empreendedorismo, então, uma série de riquezas. Para contar dela, eu tenho que dizer que a minha experiência é fruto da participação social dentro dos conselhos de direito da comunidade negra e da igualdade racial. Eu tive a força, mas também a permissão dos orixás de participar de 4 conselhos. Então, São Vicente, Guarujá, Santos agora, junto com o senhor na cadeira, que é a primeira vez que eu estou em Santos, e também no estado de São Paulo. Fui conselheiro estadual da comunidade negra. Sim. Aproveitando para dizer que conselheiro não ganha nada, tá? Ele só gasta. É voluntariedade. É voluntariedade. Mas é para poder ficar marcado, porque esse voluntário você ganha muito. Mas o ganho é que eu ia falar. O ganho é a satisfação de poder contribuir. Isso. E saber que você dá um resultado, alguma coisa, economicamente, né? Na verdade, materialmente, você não ganha dinheiro. Mas a possibilidade de você aprender, e eu acho que foi isso que me move, né? Porque isso me ajuda na vida familiar,
me ajuda na vida profissional como advogado e construiu a oportunidade de eu ter uma produtora. E foi daí que nasceu a Produção Preta. Exatamente. Então conte um pouco para os nossos telespectadores. Ela nasce dessa ânsia de observar a comunidade, a necessidade, né? E perceber, principalmente, que órgãos públicos, especialmente da educação, e órgãos privados não dão conta de entender como se manifesta a cultura negra, não dão conta de entender qual é a riqueza e não dão conta de entender qual é a economia que tem por trás disso. Sim. Só recentemente, pós-pandemia, porque nós temos um divisor de águas, em que espero que as pessoas continuem se conscientizando, é que houve a percepção de que, olha, a comunidade negra ela tem algum tipo de falta de acesso, porque não estamos conseguindo dar comida, nós não estamos conseguindo dar, eu digo poder público, dar comida, dar internet para poder estudar, as aulas estão prejudicadas, ficamos 2 anos nessa situação. O que é de mais necessário para uma sociedade, né? É fundamental, né? E a nossa sociedade, atualmente, ela é versada em digital, né? Não tem como. Se você não tem... Hoje é importante dizer que se você não tem um acesso.gov, você não consegue acessar um monte de benefícios e de direitos que você tem. Então, se tornou uma chave de identidade, um portal para você entrar em serviços públicos. E aí, a gente não briga mais, eu não brigo mais, eu não faço nenhum tipo de trabalho que não seja pensado para defender a pessoa, inclusive que está representando o órgão público que não está atendendo direito à demanda. É importante dizer demais que os órgãos públicos, eles são criados, não são criados para eles se bastarem, né? Eles são criados para que haja uma construção de acesso a direitos do público, principalmente o público mais vulnerável. Com certeza. Mas essa não é uma certeza que há em política. Sim. E aí, essa política que a gente anda fazendo, que é a política pública de conselhos, ela alerta o político partidário, alerta o político gestor público e alerta o político poder judiciário dessas oportunidades. Essa inquietação toda eu joguei na Produção Preta com arte e cultura. E com amigos, né? Isso é maravilhoso, porque é o que eu sempre falo em todas as entrevistas ou diálogo, em rodas de conversa, que o mundo, no modo geral, ele pode ser construído de uma forma muito pacífica, né? Uhum. E em diálogo, em roda de conversa, na arte, porque o corpo fala que muitas vezes a voz não é necessário ser dita, né? Até porque tem pessoas que falam pouco e a expressão corporal ela já se coloca, ela já identifica e consegue e o outro consegue identificar a necessidade do que está ocorrendo ou de cada cidadão. E eu digo também que através da música, da arte, isso além de trazer um benefício a cada cidadão, né? Porque você tira uma pessoa de uma situação onde é um país de desigualdade, que sabemos, né? E a pessoa acaba tendo alguns momentos de alegria e estado de êxtase, né, espiritual, né, a conectividade da cultura que faz você se religar até com a atmosfera espiritual, que é a musicalidade, o canto, a dança, a expressão, né, e tudo aquilo que provém da cultura. Isso, além de trazer um benefício físico e mental, acaba trazendo uma fala, né, a um público. Então eu sempre falo que através da educação e a cultura são bases fundamentais para um estado melhor, um estado de progresso, de uma construção de uma sociedade. Mas fala um pouco para a gente também sobre
como que o senhor está vendo a economia ao redor do povo preto, de todas esses acontecimentos, esses eventos, né? Que o senhor já conhece a procissão de Iemanjá. Opa! Que vem aí levando com tanta luta há 23 anos e outras também, as comunidades que estão fazendo seus eventos, né? Cada um na sua região, no seu estado, na sua cidade. E sabemos que você é um homem que está sempre em todos os lugares. Cada vez que eu converso com ele, Dr. Renato Azevedo, uma figuraça aqui da nossa cidade, um grande militante, lutador. O cara tem várias coisas e adjetivos que eu posso ficar o dia inteiro aqui e não tenho mais da onde tirar tempo. Bem, eu também quero fazer um breve agradecimento, né, ao nosso Augusto Capô de Casa aqui da TV Com e a toda a equipe, né, a Gisele, o Reale, o Marcelo, ao Rogério que está em casa, que é o meu assessor, grande beijo, ao nosso querido apoio e meu parceiro daquela belíssima floricultura, o Felipe lá da Gardênia, e também ao meu querido João lá de São Paulo, que agora está fazendo os meus sapatos, né, da Onira. Um grande beijo aos meus apoios e essas pessoas que acreditam no programa e nessa grande proposta. Bem, doutor Renato, voltando antes do break, falar sobre a economia que o senhor tem visto aí nessas suas andanças, sobre o segmento do povo preto dentro das matrizes africanas, fora, o povo negro, a negritude, que é uma riqueza infindável. O que o senhor tem visto sobre a economia, empreendedorismo e todas essas feiras aí que andam acontecendo por todo o país? Aí o senhor voltou da Bahia agora há pouco tempo, né? Também deu para dar toda aquela reciclada e trazer novidades e ver coisas bacanas. O que você tem a nos dizer aqui para os nossos telespectadores? Eu estava querendo entrar no assunto pelo fato de o Sebrae, né, apenas em 2014 identificou os empreendedores negros. Houve uma pesquisa de uma instituição, Instituto Jairo Bauer, que constatou de que os empreendedores, principalmente de pequenos e microempreendedores, eles tinham cor. Você acredita que na época se identificavam em torno de 14 milhões de empreendedores no país? Por causa desse estudo, especificamente voltado à economia negra, se identificou mais 14. Olha, mais riqueza, hein? Então, isso e todos os estudos feitos pelo IPEA, e nós estamos falando de instituições nacionais, feitos pelo IBGE, feitos por grandes economistas, em 2019, um ano antes da pandemia, se identificava que a economia negra, aquela que girava em produtos negros, o sapato, por exemplo, sim, né? A roupa, por exemplo, essa roupa, por exemplo, a comida, que é a gastronomia riquíssima, grande, né? E eu chamo de comida porque, assim, às vezes a comida de verdade ganha mais do que a gastronomia, porque a gastronomia ela é reservada para quem tem um certo poder aquisitivo. Sim. Mas a comida de verdade, que é aquela que se faz no terreiro, aquela que se faz no barzinho da esquina, aquela que é o bolo de pote, representa em torno de... O bolo de fubá! 25% do PIB, pai Marcelo. 25% do PIB. Acredito. Isso... Eu tenho notado também, né, e quero a sua opinião, que assim, o mercado negro, do povo preto, da cultura negra, ele já vem sendo explorado no bom sentido, ou tendo uma visibilidade em vários âmbitos da nossa sociedade, do nosso Brasil, do nosso rico Brasil. Sim. Haja visto as próprias escolas de sambas, né? Sim. Que a grande maioria, todos os anos, o tema sempre é orixá, é negritude, porque somos o segundo país de maior população negra e a riqueza
que temos aqui, que muitos nem conhecem, porque os detentores, muitas vezes, da riqueza cultural negra está dentro dos terreiros, que são os nossos salvaguardas, né? Vou puxar para a economia dos terreiros, então. Porque, afinal de contas, se veste num terreiro, tem roupas. Se tem fio de conta. Joias, por exemplo, tive a oportunidade lá na Bahia de comprar um fio de conta e um brajá, né? E isso me custou uns reais, né? Isso é economia. A comida de santo a ser preparada. O que eu queria chamar a atenção é como se calcula isso. Por que a gente não parte para desenvolver um trabalho entre nós, aí eu estou falando exclusivamente do povo de santo, para identificar o que compramos mais, aonde compramos, se podemos produzir e se podemos vender, respeitado todo o sagrado. Ninguém está falando aqui, ainda mais na sua presença, Sim. de que a gente não vai respeitar o sagrado e transformar numa vendinha de padaria. Exatamente. Não é isso. Não é isso. Temos que saber identificar que alguns elementos, alguns objetos que são utilizados na religiosidade, vamos dizer que eles são consagrados. Eles passam a ser sagrado depois de consagrados. Exatamente. Então, às vezes as pessoas falam, eu vi uma pessoa com fio de búzios, de coral, e a pessoa não é iniciada. Nós temos que entender que tudo passa, já é sagrado por ser da natureza. Mas consagrado ao orixá é uma outra... Então, nós estamos falando antes da consagração. Sim. Porque... Não, deixar claro aos nossos telespectadores, porque às vezes o senhor fala, eu comprei um brajá. Aí a pessoa lá do outro lado da tela fala, mas ele é iniciado? Pra ele usar um brajá? Então as pessoas têm que entender a diferença, que ali é uma matéria-prima, onde é feita uma arte e que ele é colocado numa exposição de uma feira ou uma loja afro para embelezar as pessoas, como uma joia. Com todos esses cuidados, a gente ainda não parou para entender de que outras religiões fazem do mesmo modo a sua economia. Exatamente. E aí a gente fica a depender da intempérie ou das benesses e não trabalha isso de uma forma interna. Eu estou pedindo, e aqui venho através do seu programa, que a gente observe e se conecte para a gente fazer um mapeamento disso. É um pedido. A produção preta, e eu tenho certeza, alguns representantes, já falei isso com o pai Marcelo, a gente precisa ao menos aqui na Baixada Santista sentar e conversar seriamente de como a gente se apresenta economicamente. Um seminário não seria uma boa pedida? A OAB a OAB de Santos, da qual estou o presidente da Comissão da Igualdade Racial, eu acho que em nome, e eu posso falar com o coordenador da festa de Iemanjá, da procissão de Iemanjá, está aberta para isso. A gente obrigado. Falar economicamente é a gente cuidar do nosso. Sim, e da própria economia local, né? Porque na festa de Iemanjá, por exemplo, eu estive em 3 esse ano. Tive a sorte de estar em 3. Estive nos 100 anos de Salvador. Tive em Mongaguá, nos 14, se eu não me engano, são 14 anos. E tive na excelente festa, que precisa de apoio público mais dedicado, né? Que é a procissão que é feita a duras penas. E o apoio não é o palanque, não é o palco. O palco, não é as barracas, isso daí é o mínimo. Na verdade, é um apoio que deve ser dado desde o primeiro segundo que acaba a procissão. E sem contar que a procissão de Iemanjá de Santos, hoje ela se tornou uma referência nacional. Sim. Isso dito pela própria Bahia. Isso. Da onde a procissão foi tirada, foi embasada, foi estudada para ser trazida e colocada na cidade de Santos. Tanto é que vem pessoas até da Bahia. Mas eu vi vi uma diferença de organização. Não é o tamanho que importa. Na verdade, a organização me mostra. Aqui nós temos empreendedores negros, afroempreendedores,
que estão ao lado da festa de Iemanjá para mostrar, para identificar a nossa religiosidade. E isso é algo que a gente pode fazer não especificamente naquele momento, mas ser uma preparação e ter naquele momento também. Então o fato da gente poder mapear o que cada um sabe fazer, porque olha, tenho certeza, você que está aí olhando para a gente, você sabe fazer alguma coisa que interessa, né? Desde chup-chup até sapato. E se a gente conseguir organizar que a gente mostre o que você sabe fazer, se não tiver bom, você vai aprimorar, porque o mercado vai dizer. Agora, se tiver bom, você vai vender muito e também vai ser bom para a gente. Porque o que acontece é o seguinte, apesar de 1,7 trilhões de reais, a gente tem como movimentação dentro da comunidade, o que fica dentro da comunidade não chega a 10% disso. Olá. Então a gente acaba comprando coisas e cada um compra o que quer, desde que legal, compra o que quer. Agora, você não afiançar a sua própria comunidade tendo essa potência, na verdade é um grande desperdício. Lamentável. Mas como tudo que é bom dura pouco, estamos terminando nosso programa, doutor Renato, mas vou deixar já aqui, como tomar a liberdade com meu amigo, o senhor está intimado no próximo programa, porque eu tenho ainda milhões de perguntas, queremos muitas informações, o público do programa Mãe Terra é muito ansioso e muito atento e antenado a querer saber sempre de notícias e coisas que acontecem no mundo e principalmente no nosso segmento para estar evoluindo. Então, no próximo programa, eu já estou aguardando, eu e todo esse público dos telespectadores aqui da TV Com e do programa Mãe Terra vai estar retornando aqui. Suas considerações, você quer deixar algum contato, falar alguma coisa? Eu quero apenas agradecer. Aceitar, né, estar no próximo programa e deixar um contato. Vocês podem encontrar a Produção Preta no Instagram, que é @Produção Preta, sem o cindilha, sem o acento, _oficial, ou pelo site www.producalpreta.com.br. Eu agradeço. Eu que agradeço a sua vinda aqui. Estamos aguardando a próxima, seu regresso aqui ao nosso programa. E quero agradecer também a todos aqueles que estiveram aqui, estão com a gente sempre. E a audiência que tem tido o programa Mãe Terra. Fiquem todos na paz de Oxalá, que hoje eu vim de branco para justamente trazer essa paz nesse começo de ano, que tudo se torna na paz e com segurança e com saúde, e que Oxalá tenha misericórdia de tudo isso que vem ocorrendo lamentavelmente com essas chuvas, essas catástrofes, mas que eu tenho certeza que teremos a misericórdia de Oxalá. Axé a todos. Até o próximo programa. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu